pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um Papo de Herdeira, transformando sua herança em riqueza. Eu sou Luciana Cardoso, a host desse podcast. Estou muito nervosa porque eu estou com uma convidada que eu admiro muito, que eu sou fã de carteirinha. Para mim, é o maior nome da psicologia sistêmica aqui do país e, na minha opinião, é mesmo. Eu falo isso sempre, eu falo isso em todos os lugares, então, para mim, é uma honra estar aqui te receber, Solange Rossetti. Falou certo. Primeira Rossetti. vez que eu falei certo, então. Gente, estamos aqui recebendo Solange Rossetti, então, muitos coraçõezinhos, muitos... Solange, quem é você? Se apresente aqui pra gente. Quem sou eu? Fiquei até chocada com a sua apresentação, porque eu não sou esse pedaço que você fala. Se você deixasse, eu falaria muito mais, é porque eu sei que você ia me cortar. Com certeza. Então, quem sou eu? Sou psicóloga há 49 anos. Sou terapeuta relacional sistêmica, que é a minha linha de trabalho dos últimos tempos, e já fiz formação em psicodrama, terapia corporal e outras coisas, e então juntei tudo nisso que eu chamo de terapia relacional sistêmica. Então eu sou essa terapeuta que trabalha com qualquer sistema, família, casal, individual, grupos, porque, na minha compreensão, ser sistêmico e ser relacional sistêmico significa trabalhar com o sistema que você trouxe e não com clientes específicos. Por aí. Gente, assim, vamos falar da Solange. Solange é o maior nome na área, tá? A gente fala que ela é a maior escritora. Isso é verdade, né, Solange? Em número de livros, sim. É a maior escritora de psicologia relacional sistêmica no país. É difícil você ser psicólogo sistêmico sem estudar Solange Rossetti, tá? Eu não posso errar aqui, pelo amor de Deus. Solange, hoje nós vamos falar de padrão de funcionamento. Isso é um tema muito interessante. Mesmo que você não saiba o que é padrão de funcionamento, fica aqui. Porque você vai aprender muito sobre você. Você vai usar isso para a sua vida, entender o seu... Eu não entendo o meu até hoje. Aprendi hoje de manhã um pouquinho do meu. Mas estudar sobre padrão de funcionamento é sempre uma delícia, porque é uma viagem para dentro de você. Mas antes disso, eu queria falar uma coisa. Você é o maior nome da psicologia do país. Não tem como alguém ser sistêmico sem ouvir falar de você. Isso é um fato. E você está aqui hoje no Papo de Herdeira, no nosso podcast, que é pequenininho. Nós estamos aí 3 anos de caminhada, mas nós ainda estamos construindo. Luciana Cardoso é muito pequena ainda. E você veio, você topou. E desde o início, desde a primeira vez que eu te conheci, mandava um e-mail para você, você respondia. Mandava um direct, você respondia. Você me viu. E eu não acho que você me viu, Luciana Cardoso. Você vê as pessoas. Andar com você, você vê as pessoas. Você enxerga as pessoas. O que você acha que fez você vir aqui? E aí eu vou emendar a pergunta antes de você responder. Por que essa pergunta é tão importante? Porque, geralmente, a gente acredita que quanto mais eu guardar o meu conhecimento, mais as pessoas vão me comprar. Então, mais dinheiro eu vou ter, porque eu vou vender para aquelas pessoas. Mais importante eu vou ser, mais eu vou crescer. Isso está relacionado com o tanto de dinheiro que eu imagino que eu vou ter. E você não segura nada. Você não segura conhecimento, você não segura quem você não segura seu livro. Um livro com você é uma conversa. A gente quase acha que a gente está tomando café com você, conversando com você. Tem um livro seu que é de técnicas terapêuticas. E quando você acessa aquele livro, a gente tem a sensação que você queria que a gente aprendesse aquela técnica para usar ali com aquele cliente. E aí tem essa fantasia, porque se eu não aprender a técnica, eu vou precisar de você, logo eu vou te dar mais dinheiro. Você entendeu o meu ponto de vista? Então, minha pergunta é, o que te fez ser tão generosa?
O que te fez estar aqui? Quando você me pergunta o que me fez estar aqui, eu fico pensando várias coisas. Primeiro, porque eu tenho uma dívida com Belo Horizonte. A minha primeira professora de terapia sistêmica, a responsável por tudo que eu faço hoje, é uma mineira chamada Zélia Nascimento. Então, toda vez que me perguntam da minha história, como é que eu fui me construindo, ela é uma pessoa que ajudou nessa construção. Né? Então, eu tinha várias formações já, até que eu aprendi a pensar sistemicamente com ela. E isso é uma das razões de eu estar aqui, porque eu não só penso, como eu vivo as questões sistêmicas. E isso eu aprendi com ela. Então, essa é uma diferença bem, bem importante, porque eu não teorizo, eu vivo. Eu tenho as coisas integradas, né? Eu penso sobre aquilo, eu sinto sobre aquilo e eu faço. Então, essa é uma das razões de eu estar aqui. Eu gosto de falar, eu gosto de passar adiante não só o que eu sei, mas as minhas elucubrações também. E a forma como você me traz sempre é uma forma que eu me sinto muito à vontade. É falar do que eu faço no dia a dia, falar de quem eu sou. Então, por essas razões eu vim e eu te agradeço mais uma vez por ter me chamado. Obrigada, obrigada. E sobre a sua entrega? Você entrega muito. E assim, Solange, isso é um medo interno de entregar muito. Eu tenho muito isso. Você nunca vai comprar um curso meu que eu vou te entregar aquilo que eu te propus te entregar. Eu vou entregar, mas isso é meu. Mas eu sei o para que eu faço isso. Olha, tanto que eu falei bonito, gente. Eu falei um para quê, no quê? Na frente de quê? De Solange Rossetti. Tá vendo? Sou uma boa aluna. Para que você entrega tanto? Para que você é tão generosa? Para sobrar espaço para eu poder aprender outras coisas. Você fala que eu sou generosa. Eu não diria que eu sou generosa. Quando fala generosa, me traz alguns conceitos. Primeiro, de poder. Porque uma pessoa generosa tem o poder de fazer algo pelo outro. E isso também me traz junto coisas de controle, de ficar presa na relação, etc. e tal. Eu não acho que eu não sou generosa. Eu diria que eu sou pródiga. E o que é isso? O generoso te dá e fica aqui junto com você, esperando para ver o que você vai fazer com aquilo, como que você vai fazer, se vai fazer bom uso e tal. O pródigo não, ele te entrega. E você vai fazer vai fazer o uso que você quiser. Eu nunca tinha pensado sobre esse ângulo, mas eu acredito, essa é a razão da minha vida. É para isso que eu estou aqui na Terra nesse momento. Que é para usar tudo que eu sei, tudo que eu pensei, tudo que eu fantasiei, tudo que eu estudei, para que o outro possa ir adiante no processo dele. Então, eu sou uma terapeuta, sou uma professora, eu sou uma pessoa na vida que, se eu li, eu vou querer te contar. Se eu refletir, eu vou querer te contar. Então, tudo que eu crio, que eu penso, ou eu vou, mais cedo ou mais tarde, eu vou passar. Mas não sei se você entende essa diferença entre generosidade e ser pródigo. Aqui na psicologia financeira, a gente fala muito de dívidas emocionais. Quando você fala de generosidade, esbarra muito nesse conceito de dívidas emocionais. Uhum. A pessoa que fica, eu te entrego, mas eu fico esperando. Eu te dou, mas você tem que fazer um bom uso. Eu te dou uma fralda para algum mendigo, mas você não pode usar crack. Uhum. E então eu fico presa na relação. Na família,
Isso é complicado, porque eu entrego para o meu irmão, mas eu fico esperando ali que o meu irmão me devolva alguma coisa. Para nós, psicólogos financeiros, no meu pensamento, tá? Para nós não, no meu pensamento, a base de um endividamento real, e a gente vive num país com 72% de famílias endividadas, está justamente nessa questão das dívidas emocionais. Eu fico preso ao outro de alguma forma, esperando que ele me dê em troca. E eu não cresço, eu não desenvolvo, porque eu fico ali. Sim. O pródigo eu nunca tinha olhado, eu nunca tinha visto. Então, fechando um pouco isso, tem toda essa coisa teórica, coisa da minha razão de vida, mas inevitavelmente tem a ver com como eu fui construída na minha história. Né? O meu pai era uma pessoa muito pródiga. Ele achava que ser pródigo, não teorizava sobre isso, mas a forma que ele era, ser pródigo da leveza. Tá? Porque se existe uma coisa que eu não quero para mim nunca, é pessoas penduradas em mim. E eu acho que essa diferenciação que a gente fez entre generosidade e pessoa pródiga clareia um pouco isso. Por que eu não gosto quando se fala que eu sou generosa? Porque eu tenho a sensação de um monte de gente penduradinha em mim. Não, eu não gosto. Eu gosto de possibilitar aquilo que eu sei, aquilo que eu li. Que uso a pessoa vai fazer não é do meu controle. Muitas vezes não é nem do meu interesse. Esqueço. Tá? Eu nunca tinha pensado que isso era uma coisa tão grandiosa, mas eu sou assim. Eu sou uma professora que ensino, eu sou uma palestrante que fala das coisas, porque esse é o meu jeito. Eu vim ao mundo para ajudar as pessoas a mudar o padrão de funcionamento delas. E nós já vamos entrar em padrão de funcionamento, você já vai entender, tá? Mas isso daqui para mim é muito interessante. E depois, gente, vocês comentam aí se vocês já tiveram esse professor que às vezes te deixava na dependência. E vinha muito do professor. E quando eu te vi pela primeira vez, que foi em 2019, acho que foi em 2019 que eu te vi, sentei numa mesa com você, que eu tive esse prazer de sentar numa mesa assim, almoçar com você e estar junto de você. E você era gente como a gente ali. E não é, Solange, não é. E você sentou na mesa e conversou com aquelas pessoas que estavam começando, comigo, com a Tatiane, que estavam começando a nossa história ali, tranquilamente. Tinha uma outra estrela na mesa e você conversou com a gente normal, ficou lá. Você saiu com a gente, você comeu com a gente. Isso não é tão comum assim. E eu lembro que eu saí e eu falei com o meu marido, que é óbvio, né, gente? Quando eu coloquei aqui no grupo das pessoas, gente, eu tô gravando podcast com a Solange Rossetti. A carinha de ó do povo veio assim, meu Deus, Isso pra gente é algo muito grandioso. Isso daqui significa muito pra mim. E eu lembro que eu falei pro meu marido, lindo, ela dá passagem pros outros. Você fala, você ensina. Você não guarda seu conhecimento. Pelo contrário, eu tenho a sensação que você quer que eu entenda. Eu acho difícil, tá? E você já me falou por que eu acho difícil. Mas eu tenho a sensação, ali tomando café com você, que você queria que eu entendesse. Que você quer me ajudar. Eu ainda não entendi o meu padrão de funcionamento. Eu vou sair daqui entendendo ele. Mas é isso. Você dá passagem. Você torce para o nosso crescimento. Eu estou rindo enquanto você fala, porque pensei, não seria isso que os meus alunos diriam. Ai, meu Deus. Que eu sou generosa e maravilhosa. Não, eu sou carrasca como professora. Eu também. Eu passo tudo. Mas adoro enxergar a mudança, adoro enxergar o uso que as pessoas fazem daquilo. E quando é uma relação de ensino, que eu tenho responsabilidade, estou formando um terapeuta, eu sou bem intensa nessa, não na cobrança,
mas no acompanhar do que ele está fazendo com aquilo que recebeu. Né? É diferente em outros espaços, como, por exemplo, agora, eu não tenho nenhum incômodo em falar qualquer coisa que se pergunte. E aí, vamos lá. Isso é o seu padrão funcional? O que é padrão funcional? Já vou colocar 3 perguntas. Tá. Isso é o seu padrão funcional? O que é padrão funcional? E como que você começou a estudar padrão funcional? Tá, vamos falar por aí. O título não é padrão funcional. Tá, vamos mudar o O título é padrão de funcionamento. Padrão de funcionamento. Não, pode deixar esse. Estou dizendo o que eu faço. Tá. O foco do meu trabalho não é padrão funcional. Uhum. O foco do meu trabalho é padrão de funcionamento. Que ele pode ser funcional ou não. Tá? Mas eu quero voltar um pouquinho numa coisa que você falou. E é por isso que eu digo que eu sou muito intensa, porque eu volto lá e repiso. Você falou que é entender seu padrão. Tá. O primeiro passo para não entender padrão é querer entender. Porque padrão não é para ser entendido. Padrão é para ser visto. Os 3 passos, as 3 etapas da terapia relacional sistêmica é, primeiro, ter consciência do seu padrão de funcionamento. Ter consciência é completamente diferente de entender, porque é enxergar, se enxergar fazendo aquilo. Segunda etapa do trabalho é lidar com as aprendizagens que aquele padrão precisa ter. E a terceira é mudar questões no padrão. Então, o padrão de funcionamento é para ser enxergado. Se você quiser entender, você se perde. Porque ele não tem essa noção de compreender o padrão para enxergar. É enxergar. Mas vou voltar um pouquinho atrás, antes de... Tudo bem? Posso ir por aí? Tá. Samir, pede alguém para trazer uma caneta aqui, só para eu anotar a minha aula. Gente, vocês pegaram papel e caneta? Aqui, ó. Generosa. Gente, vocês pegam um papel e caneta e bora anotar? Bora anotar. Vou ficar aqui para baixo anotando. A primeira questão, então, para ficar claro, é que não se entende padrão. Padrão é para ser enxergado. Padrão de funcionamento é a forma repetitiva que um sistema tem de agir, reagir, pensar, sentir e se relacionar. Então, é um jeito específico da pessoa, é o jeitão de cada pessoa, que tem um fio condutor entre tudo que ela faz. Então, isso que a gente estava falando, de que ser pródigo, ter prazer em passar para frente o que eu sei, é um traço importante do meu padrão de funcionamento. E ele vai aparecer em todas as coisas que eu fizer. Então, quando eu penso sobre as pessoas, eu sou pródiga. Quando eu sinto o que as pessoas fazem comigo, eu sou pródiga. Quando eu ensino, eu sou pródiga. Quando eu me relaciono, eu sou pródiga. Então, os traços do padrão de funcionamento, as características do padrão de funcionamento vão aparecer em todos os comportamentos, em todas as áreas de comportamento. Então, isso que é padrão de funcionamento, é o jeito específico, repetitivo que cada sistema tem de ser, pensar, fazer, sentir, se relacionar. Tá. Só para fechar aí, de um modo geral, ele é inconsciente e automático. Você quer perguntar? Porque eu queria explicar de onde ele vem para onde ele vai.
Tá, tá. Então, quando quando a gente estava tomando café, você falou, eu sou a do certo e errada, né? Eu estava falando sobre você. Tá. Então, é porque aí, só para o pessoal de casa pensar. Então, eu vou agir sobre o certo e errado, eu vou reagir sobre o certo e errado, eu vou pensar em cima do certo e errado, eu vou sentir em cima do certo e errado e vou me relacionar sobre o certo e errado. Porque essa preocupação entre isso está certo, assim, é mais que isso. A certeza, a crença de que existe um certo e um errado passa a ser um espaço muito grande no seu padrão de funcionamento. Então, tudo que você for fazer, tudo que você receber, tudo que você der, vai passar por esse, como se fosse por esse crivo. Entendi. Né? Então, acreditar que existe um certo e errado é um traço importante do seu padrão de funcionamento. E daí, Luciana, vai juntando com tudo. Quando você diz, eu queria entender, é porque você quer entender qual é o padrão de funcionamento certo. Você quer entender certo o seu padrão de funcionamento. E daí se perde inteira. Eu já pensei, isso é bom? E aí eu já pensei, vou ficar calada, porque senão eu vou levar uma lambada. Nem bom, nem ruim. Isso é. Então, essa é uma questão que é básica do pensamento sistêmico. Não existe certo e errado. Tá? Agora, não da teorização sistêmica. Porque eu posso ficar aqui falando para você 500 horas sobre ser sistêmico, sobre não existe certo, não existe errado, tudo depende do ângulo que se é enxergado, etc. e tal. Conceitos sistêmicos. E daí chegar em casa e dizer para minha filha que está errado ela ter saído com o namorado. Então, eu posso ser uma boa teórica sistêmica, mas uma péssima teórica sistêmica no meu comportamento. Então, ser sistêmico, integrar isso no seu pensar, no seu sentir, no seu ser, é que é o difícil. E aí eu volto a falar da questão do meu pai. Na primeira aula que eu tive com a Zélia Nascimento, eu já era uma terapeuta experiente, já tinha alunos, etc. e tal, porque eu era psicodramatista, eu era terapeuta corporal. E alguém falou de levar a Zélia para Curitiba e eu achei interessante, fui assistir a aula dela. E quando ela falou que a aula que ela ia dar era sobre pensar sistemicamente, ela não falou em nenhum momento que ela ia ensinar pensamento sistêmico teórico. A proposta dela era pensar sistemicamente. E ela começou a trazer os conceitos, eu vivi uma sensação de déjà vu. Porque ela ia falando e eu falava, mas era isso que meu pai falava. Nunca ninguém falou que meu pai era sistêmico. Pelo contrário, meu pai tinha sérias dificuldades, era uma pessoa que ele era alcoolista, se ele tivesse sido avaliado, iam dizer que ele tinha PMD, psicose maníaco-depressiva, que era daquela época, hoje tem outros nomes. Mas ele era uma pessoa sistêmica. Né? Então, eu aprendi, desde que eu nasci, e é efetivamente desde que eu nasci, que eu podia escolher qualquer coisa. Não tinha bom ou ruim. Eu podia fazer qualquer coisa, desde que eu escolhesse e me responsabilizasse pelas consequências. Então, eu vivi isso desde que eu nasci. Quando eu falo desde que eu nasci, não é bom a gente ficar falando de pai e mãe assim, mas eu tinha 7 dias e o meu pai foi me dar uma mamadeira de chá. E eu não quis. E ele me pôs de volta no berço e falou, tá bom, minha filha, você escolhe, não quer chá? Se passa sede depois, por sua conta e risco. Eu tinha 7 dias, não 7 anos, nem 17. Ele era louquinho, muito louquinho. Mas eu aprendi isso, que eu podia fazer qualquer coisa, desde que eu me responsabilizasse. E que não tinha essa história do bom e do ruim. Tinha você enxergar o que você estava fazendo, você escolher e você se responsabilizar.
Então, isso, Luciana, eu tinha dentro de mim, não como uma teoria, mas como uma forma de ser na vida, né? Aprendi lá atrás e fui pondo em prática. Então, quando eu aprendi que isso era pensar sistêmico, entrou como uma luva para mim. Eu não tive dificuldade de entender, né? Muitas das dificuldades que eu tinha como adolescente, inclusive como terapeuta, fazendo curso, me especializando, é porque os meus questionamentos sempre eram sistêmicos, no sentido de, para que isso? Nunca me incomodei de alguém se posicionar contra minhas ideias, porque, ok, cada um está vendo de um ângulo. Então, foi muito fácil e tranquilo, né? E aprendi, então, daí, teoricamente, eu aprendi pensamento sistêmico. E daí estudei autores, e daí estudei técnicas, e daí estudei tudo. E comecei a ter algumas grandes dificuldades na convivência com os meus pares, terapeutas sistêmicos. Na verdade, a primeira grande dificuldade que eu tive foi quando eu fui fazer meu curso de formação com Andolfi, em Roma. Eu já era terapeuta de muitos anos e fui para lá, na boa, achando que eu era maravilhosa. Só para eu ter uma noção aqui, porque eu sou curiosa. Você foi estudar com Andolfi em que ano? Aí você foi fazer formação com Andolfi? Não. Eu fui fazer um trabalho que ele tinha naquela época, que ele levava um grupo de 12 terapeutas do mundo todo para fazer um workshop, um training. E o título do workshop era... Bom, para se inscrever no workshop, você precisava mandar um vídeo do teu pior como terapeuta. Então, a proposta era trabalhar com o seu ponto cego, com aquilo que você não enxergava, né? Ele não fala em padrão de funcionamento, nem hoje, mas ele é uma pessoa que trabalha padrão de funcionamento, né? Ele se coloca na relação e trabalha padrão de funcionamento. Pelo menos trabalhava quando ele era mais ativo na formação, assim, mas o foco era um pouco diferente. Para que eu fui? Em que ano que você foi? Eu fui em 1988. 1988. E o primeiro trabalho que nós fizemos lá, assim, ele estava atendendo uma família, era a última sessão da família. E nossa tarefa era assistir ele atendendo e depois íamos trabalhar no caso. E a pergunta que ele faz é: o que vocês acham que vai acontecer com essa família nos próximos 6 meses? Porque naquela época ele tinha uma estrutura de trabalho que era assim, ele atendia a família, o que fosse necessário, e tinha uma sessão de segmento dali a 6 meses. E o que vocês acham que vai acontecer com essa família daqui a 6 meses? E as pessoas do grupo, as outras 11 pessoas, levantaram 1000 hipóteses e tal. E eu falei que eu tinha muita preocupação com o pai, porque era uma família que era a mãe, o pai e 2 filhas já adultas, anoréxicas. E ele tinha feito um trabalho muito interessante, que ele trouxe o pai para ser coterapeuta. Então, ele fazia sessões só com o pai para preparar a sessão e tal. Uma estratégia bem interessante. E eu falei que a minha preocupação era o pai, que eu achava que o pai ia deprimir nos próximos 6 meses. E o pai era um cara bonachão, italiano, gostoso, simpático e gentil. E eu fui massacrada, porque imagina aquele pai maravilhoso que trabalhou tanto com aquela família e você acha que ele vai deprimir? E daí eu precisei explicar para as pessoas por que eu achava que ele ia deprimir. Ou que não que ele ia, mas que tinha a possibilidade de ele deprimir. E aonde que eu fui fazer essa leitura? Eu fui fazer essa leitura no corpo do pai, né? Falei, ele tem pernas fininhas, ele tem um corpo legal, ele tem 2 pernas fininhas, parece 2 palitinhos.
E ele tem um outro sinal sindrômico de depressão, que é um jeito do osso ser assim. E mais isso. Mostrei o que eu achava, eles acharam meio esquisito, tá? Que eu era meio louquinha, mas tudo bem, porque não tinha essa compreensão corporal. Quando eu voltei de lá, naquela época eu tinha uma sócia, e eu falei, Tereza, vamos dar um nome para o que a gente faz. Porque era muito difícil quando eu precisava explicar meu trabalho para os pares. Por que eu faço isso, o que eu faço e tal. Então, a partir disso, a gente definiu que ia organizar a terapia relacional sistêmica, 1989. Tá? Que o que é, então, a terapia relacional sistêmica? É uma forma de trabalhar com sistemas, qualquer sistema, fazendo uma integração da terapia corporal, da terapia psicodramática e da terapia sistêmica, do pensamento sistêmico complexo. Então, essa síntese, a gente deu esse nome de terapia relacional sistêmica. E aí, daria para falar 40 horas explicando isso. Porque, assim, o relacional da terapia relacional sistêmica é o relacional do psicodrama. Né? Na terapia psicodramática tem um subsídio, assim, um substrato de base, que é ser terapêutico na relação com o seu cliente. Então, ter uma relação terapêutica com o cliente. Né? Não é o relacional de sempre estamos na relação e tal, que às vezes as pessoas pensam que é por aí. Não, é a forma de trabalho na relação. Então, é na relação com o meu cliente que eu vou trazer à tona aspectos do meu padrão de funcionamento que sejam úteis para ele. Então, voltando um pouquinho, acho que foi legal essa coisa histórica. Tá ótimo. Tá ótimo. Quando nós estruturamos a terapia relacional sistêmica, a gente seguiu a base conceitual é sistêmica. Então, organizamos aí e na teoria geral de sistemas, na teoria básica de sistemas, entre os várias definições que tem uma que diz o seguinte: todo sistema, e quando eu falo em sistema, pode ser um indivíduo, um casal, uma família, um grupo, um país. Todo sistema tem um padrão de interação específico seu. Essa é a lei, essa é a definição lá atrás de teoria geral de sistemas. Quando nós estruturamos, nós mudamos de padrão de interação para padrão de funcionamento, pensando que padrão de interação pode empobrecer o conceito, que parece que é só aqui na hora que eu estou contigo. E a gente compreendia que padrão de interação, e então com o nome de padrão de funcionamento, engloba tudo. O que você pensa, o que você é, o que você faz e como você se relaciona. Então, esse passou a ser o foco do nosso trabalho. Alguns anos depois, eu saí da clínica e fui trabalhar sozinha. E passei um ano, mais ou menos, parei de dar aula, parei de trabalhar com formação e fiquei trabalhando sozinha no consultório e revendo toda essa teoria, toda essa proposta para ver o que funcionava. E passei e nessa reorganização ficou claro para mim que eu queria e que eu acho mais importante na teoria sistêmica trabalhar com padrão de funcionamento. E que, para mim, é muito fácil trabalhar com padrão de funcionamento relacionalmente com o cliente por ter esses conceitos sistêmicos de base. Né? Então, quando eu faço uma proposta para o cliente, ou quando eu aponto por exemplo, eu falei para você, no seu padrão, o certo e errado define tudo.
ponto. Eu não tenho a preocupação de ficar vendo se você entendeu, se mudou, se não mudou, não mudou. Aquilo aconteceu aquela hora. É na relação que eu entrego isso, é na relação que eu fico em paz. Não importa o que vai rolar. Mais uma coisa ainda sobre padrão de funcionamento. Me corte se você achar que eu estou saindo do tema. Então, o que é padrão de funcionamento? Isso que eu falei, que é a forma do sistema funcionar em todos os ângulos. Para que um sistema tem padrão de funcionamento? Para quê? Para sobreviver e para se proteger. Como que se cria o padrão de funcionamento de uma pessoa? De um sistema qualquer, vou falar depois, vamos falar das pessoas, nós pessoinhas. Tá. Como é que a gente estrutura o nosso padrão? A partir do padrão de funcionamento da família de origem. Tá? Então, dependendo de como meus pais, minha família funciona, eu vou estabelecendo um padrão de funcionamento e vou cristalizando ali para me defender, para me proteger. Tá? Qual é a forma mais rápida de enrijecer um padrão de uma criança? Mais rápida e mais inconsciente. É eu perguntar por quê. Então, uma criança chora e eu pergunto, por que você chorou? Porque a gente tem uma sociedade, um jeito de funcionar que tudo se pergunta por quê. Né? E sistemicamente a gente sabe que não tem um porquê. É uma conjuntura de situações que leva a algo. Só que nós, mães, temos a compulsão de perguntar por quê para as criancinhas. Tá? Então, no exemplo que eu dei, por que você chorou? A criança não sabe. Não tem como saber. Ela não tem mecanismos para saber que ela chorou porque a mãe brigou com o pai de madrugada e daí a empregada tirou o pão dela. Essa questão sistêmica mesmo de como os fenômenos acontecem. Então, a criança não tem essa possibilidade de dar uma resposta verdadeira, real, certa. O que ela faz? Bem cedinho, os bebês aprendem a avaliar a pessoa que está com eles. Então, eles dão uma resposta, ou dão algumas respostas, e aquela resposta que agradar ao perguntador, ela passa a vivenciar aquilo como sendo ela. Tá? Então, digamos, a mãe pergunta, por que você chorou? E ele fala, porque eu tinha medo. Não é porque tinha medo. Tinha medo, tinha dor de barriga, a unha do pé estava doendo, a babá, olho torto para ele. Tá? Mas disso ele tirou uma coisa, eu tenho medo. A partir disso, ele passa a estabelecer um padrão de funcionamento de medroso. Deixa eu te contar uma história. Eu assisti sua última aula de padrão. Que eu falei nisso? Falou nisso. Você deu uma aula falando isso, que a criança vai encontrar o melhor porquê. Não foi isso, não, mas foi. Aí eu fui pra minha vida normal, vida que segue. E aí eu tava deitada com a minha filha mais velha e perguntei, filha, por que você usou o meu creme? E aí ela virou pra mim e falou assim, porque foi o primeiro que eu encontrei. Só que na hora que eu perguntei o porquê e ela me respondeu, eu já comecei a rir, porque eu tinha assistido a aula. Tipo, tinha uns 4 dias, assim, eu tava deitada com ela e eu falei, filha, eu falei assim, filha, mas que maravilha do seu porquê, né, da sua resposta, né? E aí ela virou para mim e falou assim, mamãe, foi a melhor que eu encontrei. Foi a melhor resposta. Só que elas são grandes, elas já têm o padrão delas, né? Agora, imagine isso todo dia, toda hora, num bebezinho, né, que vai crescendo dentro disso. Então, vai cristalizando aspectos do seu padrão em função da família.
Tá. em função das relações familiares. Né? E vai se estabelecendo esse padrão. De praxe, é um padrão inconsciente, no máximo subconsciente. Então, se perguntar para uma pessoa como é que você funciona, a maioria das pessoas não tem ideia como é que funciona, porque é no automático, é no inconsciente. A partir do momento que começa a tomar consciência, que começa a enxergar o jeito, pode ir flexibilizando, pode ir treinando, ter controle sobre aquilo. Daí é todo um trabalho terapêutico que eu não vou entrar aqui, porque senão a gente desvirtua. Porque eu quero ainda falar sobre o que é um padrão de funcionamento funcional. Tá. Então, essa questão do que é padrão, acho que ficou claro, né? Sim. Tá. Então, é padrão de funcionamento. A outra palavra que eu uso muito é funcional. Por quê? Porque eu não falo em bom ou ruim. Eu não falo em certo e errado. Eu não falo em saudável e doente. Eu não falo em patológico e são. São palavras que eu não tenho no meu vocabulário. Eu uso funcional. Só que o que é importante entender? Funcional não é sinônimo de bom, não é sinônimo de saudável, não é. Funcional é alguma coisa que possibilita movimento, aprendizagem, crescimento e é coerente com o contexto de espaço e de tempo. Então, nada você pode definir a priori que é funcional. Tá. Porque você precisa enxergar o todo. Né? Então, eu te disse, seu jeito de funcionar é assim, assim, assim. Como que a gente vai saber se foi funcional minha fala ou não? Tá? Se essa minha fala levou você a aprender algo, a se mexer, a crescer, e era coerente com o contexto que nós estávamos, isso é funcional. Se você tivesse reagido de um jeito, não, mas não é bem assim que eu sou, não é, e eu continuasse insistindo, isso ia ficar disfuncional. Entendi. Tá? Então, é importante entender que não é sinônimo de certo, de errado, de saudável. Tá. Né? Porque até não existe um padrão de funcionamento melhor ou pior. Existe o seu padrão de funcionamento que está ali para você ir enxergando ele. O padrão de funcionamento é como se fosse um quebra-cabeças. Né? Tem peças que são mais poderosas, que aparecem com mais facilidade, e tem peças que são complementares. Só que é um quebra-cabeça que nós não vamos completar inteiro numa encarnação só. Tá? Isso é bom ou ruim? Não é nem bom nem ruim. É meu jeito aqui. É bom ou ruim? Porque é assim. Tá. Para que eu enxergue o meu padrão inteirinho, teria que ter uma gama de relacionamentos de padrões de funcionamentos, fazendo sistemas com as outras pessoas, que me mostrassem tudo. Mas isso é impossível, isso é utópico. Né? Então, o bom do padrão de funcionamento, se a gente quiser dar um rótulo de bom, é aquele padrão de funcionamento que você está no processo de enxergar. Esse é o padrão bom. Bom, então, quando eu falo em padrão funcional, não estou falando de padrão bom. Estou falando de padrão que te leva a aprender coisas, que te mexe, que leva para frente, que é coerente. Fala,
Não, para mim está sendo muito rico. Vamos só lembrar aqui para nossa audiência. Para que eu preciso saber um padrão de funcionamento? Para que eu preciso? Não precisa. Preciso. Não precisa. Preciso. Não. Você não precisa. Você pode. Para que eu posso poder saber um padrão de funcionamento? Para ter mais controle da sua vida, para fazer as mudanças que você quer fazer, para viver mais em paz, para se enxergar. Mas não precisa nem tem que. Tem gente que passa uma encarnação inteira sem se enxergar. E não é por isso que ela é uma pessoa pior do que as outras. E aí entra uma coisa que é bem importante para a gente que é psicólogo e terapeuta, que é essa qualificação que dá você saber, você enxergar. Tem pessoas que são muito boas, muito felizes, muito tranquilas e que não enxergam nada de si. Agora, depende do padrão dela. Porque, por exemplo, essas pessoas que não enxergam nada e que se acham. E essas pessoas que enxergam e que usam esse enxergar para se achar também. Então, é um pouco mais fundo isso. Você consegue dar alguns exemplos de padrão de funcionamento para quem nunca nem ouviu falar isso? Você já trouxe o meu, bom ou ruim? Não, eu trouxe um aspecto do seu padrão de funcionamento. Tá. Um aspecto. Um aspecto. Vamos pensar mais? vamos aprofundar nisso. Estou fora. Você consegue trazer, assim, o comum, certo e errado, rígido ou flexível, é isso, assim? Olha, tem nome? Não tem nome. Não tem um guarda-roupa de padrões. Não. Ele chama padrão porque é o jeito padronizado que você tem de funcionar. Mas não tem assim, padrão isso, padrão aquilo outro. Às vezes a gente até usa, mas para melhor compreensão. Mais importante do que isso é saber aonde que entra aí o para quê. Tá. Quando eu digo, eu não tenho paciência. Tá? É um traço do meu padrão de funcionamento. Eu, Solange Maria Rossetti, tenho um traço no meu padrão de funcionamento que significa não tenho paciência, sou impaciente. Isso vai aparecer em todas as coisas que eu faço. Ok, não faz nem fi nem fó eu saber que eu sou impaciente. Aí entra a questão de perguntar, para que eu quero saber do meu padrão? Né? Para que eu sou impaciente? Então, esses dois para quês é que vão me levar a aprofundar. Né? Para que eu quero saber do meu padrão? Quero saber do meu padrão para fazer escolhas, quero saber do meu padrão para ter mais autocontrole, quero saber do meu padrão para me conhecer, quero saber do meu padrão para estar melhor na vida. Esse é o que eu falo. Mas pode ser que outra pessoa queira saber do seu padrão para ter mais controle sobre as outras pessoas. Ok? Se a gente tiver um conceito moral, mas está errado ter controle sobre as outras pessoas. Né? E daí embrulha tudo. Porque se alguém quer se enxergar, o para quê só vai dar consciência, só vai dar responsabilidade. Né? Perguntar para quê te leva a ter responsabilidade e consciência. E abre um espaço para poder fazer escolhas. Né? Eu sinto que você quer que eu fale sobre coisas palpáveis. Tem 2 ângulos do padrão de funcionamento que ajudam a gente a enxergar, Tá. que é a porta de entrada. O
primeiro deles, acho que você já viu falando sobre isso, são os álibis relacionais. Amei isso. O que é álibi relacional? São as desculpas politicamente corretas, psicologicamente corretas, as desculpas alibilizantes, as desculpas que te deixam plena, que o sistema dá para continuar fazendo tudo do seu jeito, para neutralizar a força de mudança que o outro traz. Então, eu sempre uso de exemplo que o meu álibi mais legal é dizer que eu sou ariana. Entendi. Tá? Isso me dá o direito de continuar sendo quem eu quero o tempo todo. Porque se alguém falar, por que você faz isso? Eu sou ariana. Pronto. Então, eu dizer que eu sou ariana me permite continuar fazendo todas as arianices que eu quiser e neutraliza a pessoa. Porque assim, não, eu sou assim, enfim. Se eu fizer isso sem consciência, se eu fizer isso automaticamente, não é funcional porque não está trazendo nada de movimento. Se eu fizer isso, porque assim eu sei que eu uso esse álibi e eu quero usá-lo nessa situação. Então eu passo a escolher usar aquele álibi e a me responsabilizar pelas consequências. Nem bom, nem ruim. Mas simplesmente sendo. Né? Então, ter consciência dos álibis não significa que eu não vou usá-los. Ter consciência é ter clareza de que eu uso aquilo para aquilo. Tá. Né? Então, para que eu uso esse álibi? Para as pessoas não me incomodarem. Para eu poder continuar fazendo tudo o que eu quero. E eu escolho fazer isso em determinadas situações. Se eu fizer isso no automático, deixa de ser uma forma de enxergar meu padrão e passa a ser um desperdício de energia. Ok? Ok. Você falou em duas. O álibi é uma. Então, outro aspecto do padrão de funcionamento que aparece com clareza são as compulsões relacionais, que são aquelas respostas automáticas, na maioria das vezes inconscientes, que a gente dá para todas as situações. Então, por exemplo, eu tenho como traço do meu padrão de funcionamento ser corajosa e guerreira. Guerreira é muito chique, não, briguenta mesmo. Eu aprendi isso na minha vida. Na minha casa, isso era qualificado, você ser assim. Então, eu cristalizei esse comportamento em mim, de ser corajosa e briganta. 2 traços do meu padrão de funcionamento que cristalizou nessa minha compulsão. Então, se você me elogiasse, eu podia aceitar ou não aceitar o elogio, mas eu já estava pronta ali, o que vem depois, como vai ser e tal. Se você me convidasse para briga, eu estava pronta. Se você me criticasse, ok. Agora, se você me amasse, eu também ia estar pronta. Porque é a forma compulsiva de responder. Então, por exemplo, na nossa profissão tem muita gente que tem como compulsão básica ser boazinha. Cuidar do outro. Entender o outro. Então, são compulsões relacionais que se repetem em todas as situações. A partir da hora que eu vou enxergando, isso deixa de ser um automatismo e passa a ser uma possibilidade de escolha.
Tô aqui escrevendo. Peraí. Solange, nós estamos caminhando para o fim. Teve alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Eu acho que com isso que eu falei, vai dar para as pessoas irem adiante no processo delas. Esse é o meu desejo. Esse é o meu tesão, isso é a razão da minha vida. E quem quiser estudar mais sobre isso, Solange tem formação em Curitiba, mas todo mês, na segunda-feira, ela dá uma aula ali. É só ir no canal dela, no @Viva Consciente. Sim, no Instagram. No Instagram, No Instagram, no YouTube é qual o nome? Viva Consciente? Meu também? nome. Solange Rossetti. Rossetti. Eu tenho aulas, eu tenho cursos online Isso. na plataforma Hotmart. Ó, gente. Você não sabia? Não, senão eu tinha comprado. Divulgo pouco. Então, tem um curso específico sobre padrão de funcionamento. Daniela. Gente, Daniela é a filha da Solange, que é quem cuida de tudo, tá? Tá lá no Hotmart. Tá lá. Só procurar seu nome. Entrando no meu Instagram, tem o link direto para escolher o curso. Ó, então, quem quiser estudar mais, temos material aí disponível, tá? Solange, quero te agradecer. Agradecer, assim, muito. Para mim é uma vitória, uma conquista. É surreal ter você aqui. Não é normal, tá? Uma pessoa do seu tamanho, assim, sentar numa mesa e conversar conosco como você conversa, com a tranquilidade que você conversa. Quero te agradecer muito, 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 muito mesmo. E eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha se divertido. Porque é um Gostei. Não me diverti. É um padrão meu. Adorei. Eu gosto que seja divertido. Isso é meu. Não, dentro do meu padrão é assim, tem que ser útil para alguém. Uma expectativa de que seja útil para alguém me mantém aqui. Eu gosto e vou vir sempre que se me chamar. Bom, muito, muito, muito obrigada. Pessoal de casa, compartilha, comenta. Se vocês tiverem anotado, tanto que eu anotei, tira uma foto, me marca lá o Viva Consciente também. A fotinho lá que vocês anotaram, isso é bom pra gente saber que tá legal, que tá certo, tá? Vocês viram aqui no meu padrão de funcionamento. Né? Vocês viram tanto que isso daqui é importante pra mim. Solange volta em outros podcasts, então é isso. Fiquemos com Deus e até o próximo Papo de Herdeira.